Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um vídeo e terminamos a série anterior. O último vídeo foi pouquíssimo visto e eu acho que tinha sido um vídeo muito valioso, porque nós mostramos em linha direta o fenômeno da ressurreição como um fato documentado. E enquanto que os anteriores conseguiram até 600 visualizações, este só conseguiu 300 e pouco. Parece então que, pessoal, quando se fala qualquer coisa que é um dogma da Igreja Católica, há uma rejeição. Parece que há um ódio pelos católicos. Eu acho que sim. Falou-se de qualquer dogma da Igreja Católica, imediatamente a visualização cai. Não tem problema. Mas eu fiz o vídeo e disse a verdade. Bom, neste daqui, a nossa intenção é: falamos tudo o que devíamos sobre a árvore sumeriana. Tudo. Embora, claro, que devíamos. Não disse tudo o que temos. Agora é passar desta árvore para a que vocês mais conhecem, que é essa daqui. O assunto é fácil. Mas, antes de chegar a essa árvore, vocês terão que suportar um pouquinho duas coisas. Primeiro, como é que a árvore sumeriana se transforma nisso aqui. Isso já enfatizamos na sequência anterior. E segundo, a questão do alfabeto hebraico, que vocês não sei se gostarão, porque é um alfabeto difícil, pouco conhecido, mas nos nossos cursos temos que ter conhecimento do alfabeto hebraico. Então, precedendo o estudo da árvore da vida, esta que nós estudamos hoje, que todo mundo fala sobre ela, não existe ninguém que faça um vídeo sobre a árvore da vida judaica que não entenda pra caramba sobre ela. Então nós vamos nos arriscar a competir com esses vídeos. Tá bom? Esse é o nosso propósito. Então vamos mostrar que nós sabemos o que é a árvore da vida judaica. Dita judaica. Dita. E vamos colocar em dúvida se é ou não é. Mas antes disso, temos também que colocar em dúvida outras coisas. Para saber se de fato essa árvore da vida que nós tanto esperamos e que vai ser estudada é de fato judaica. É conhecida como árvore dos judeus, árvore da vida judaica. Bom, então, primeiro de que tudo, vamos mostrar a vocês uma obra que eu não sei se vocês conhecem. É de um professor de história da Universidade de Tel Aviv, no estado sionista de Israel, chamado Shlomo Sandi, Salomão. Shlomo é Salomão. Este professor escreveu um livro famosíssimo e polêmico, dizendo que não existe um povo judeu. Ele é judeu, Ashkenaz. E, claro, já dissemos aqui que os Ashkenaz são caucasianos, formavam uma tribo chamada Khazaria, lá perto do Mar Negro, na Rússia, e depois desceram para a Alemanha. E é esse povo que hoje nós conhecemos como judeu, porque o judeu sefaradita é 1/3 da população judaica do mundo, enquanto que os cázaros são 2/3. E quem fundou o Estado sionista de Israel foram os cázaros. Há alguns sefaraditas lá, há uma minoria mal vista e que tem um status extremamente inferior. Então, assim, nós pretendemos mostrar a vocês que o assunto não vai ser simples, porque eu adoro os bastidores da história. Gosto daquilo que exatamente está escondido. E muitas vezes vocês acham que eu estou indo para um assunto que não interessa. Para mim, vocês deveriam se interessar. Mas a verdade é mais importante.
vamos ao texto. E como sempre, se habituem com a história de passar do texto para o vídeo, do vídeo para o texto. Começamos o texto. Quem é judeu de fato? Isso é a introdução que nós vamos fazer ao estudo da árvore cabalística dita judaica, e também vamos enfrentar o mito judaico da criação, que nós já vimos no livro de Miseriade, o conhecimento sagrado de todas as eras, o mito caldeu da criação. E vimos, bem por cima, mas em outro vídeo mais antigo, o mito sumério da criação. Então vimos o mito sumério da criação, o mito caldeu da criação, recente, mais recente, e agora vamos ver o mito caldaico, o mito judeu da criação. O ideal seria colocar depois os três juntos. Aí vocês veriam a diferença entre os três. Mas, de qualquer maneira, há duas tradições. A árvore e a origem do homem foram levados da Caldeia para Canaã por um homem chamado Abraão, que morou na cidade de Ur dos caldeus. Mas Abraão era caldeu? Sim, Abraão era caldeu. Mas os caldeus já eram duvidosamente judeus. Então Abraão não se identifica como caldeu. Ele vai se auto-intitular Abraão o hebreu. Então ele era um estudante da cidade de Ur, que é a cidade universitária, e ele lá já percebeu que dizer que era caldeu já era pôr em dúvida o fato de ele ser judeu. Então ele não usa a palavra judeu. Ele vai usar a palavra hebreu, que é mais antiga. Por quê? Porque nós já vemos o seguinte, que os sumérios fogem das margens do Pacífico, da afundamento da Lemúria, e vão para o interior da Ásia. Lá eles encontram entre o rio e o Eufrates uma terra fértil, um povo pacífico igual a eles. E eles fazem com que esse povo, então, se misture com eles, há uma miscigenação, e dessa miscigenação vai surgir a maior civilização da antiguidade, rivalizando com os egípcios, que nós conhecemos bem, e superando os hindus. Não sabemos, não vamos aqui falar sobre os sumérios, sobre os chineses, que estão um pouquinho fora do nosso foco. Mas Babilônia a Grande, Caldeia, vai ser o objetivo nosso. E Abraão, que não se diz caldeu e se diz hebreu. Começamos com um artigo que nós achamos num blog chamado Quora Digest. O autor se chama Chaim M. Ele diz assim: estarão os israelenses de hoje, israelense que mora no Estado sionista de Israel, ciente do estudo genético da Universidade de Johns Hopkins, que mostra que somente 97% dos judeus que vivem em Israel, somente não, que a quantidade absurda de 95% de Israel não tem DNA hebraico antigo. Ou seja, vamos dizer de uma maneira mais clara. Se você for à Universidade de Johns Hopkins, fez um estudo no Estado de Israel e percebeu que 97,5% dos judeus que estão ali não têm DNA judaico. Ou seja, não são judeus de fato. Isso é um absurdo, não é? E, fazendo uma comparação com os habitantes do Iêmen, minha gente, o Iêmen é um lugar pouquíssimo conhecido. E é pequenininho. Mas deixa eu mostrar para vocês. Então, vou mostrar para vocês onde fica o Iêmen. Vamos voltar para lá, para a câmera.
é uma porcariazinha. Está aqui, ó. Aqui nós temos, então, a Ásia toda, a União Soviética imensa, a China também imensa, a Mongólia, aqui a Índia, e aqui é a Arábia Saudita, e aqui seria a África. Então, o Iêmen está exatamente, né, no sul da Arábia Saudita. Tem Iêmen do Norte e Iêmen do Sul. Então, veja, de perto, mais de perto. Então, nós temos dois Iêmen, do Norte e do Sul. Aqui é a África, aqui é a Arábia, essa volta aqui é a Arábia, e o grande aqui é a China e a Rússia. Então, é um paizinho à toa. Então, o que é que acontece? O autor do texto, que cita a Universidade Johns Hopkins, diz que 97% ou 97,5% da população de Israel não tem sangue judeu. Ora, o Estado judeu é assim que se chama o Estado de Israel. Então, eu não tenho nada contra os judeus. Aliás, eu amo os judeus. Eu sou fascinado pela cultura judaica. Vocês veem que eu estou sempre falando dos judeus. E sou circuncidado, né? Curiosamente, aconteceu algo na minha vida que eu fui circuncidado. Ou seja, o que caracteriza o judeu é a circuncisão. Então, essa fascinação pelos judeus me levou a esses estudos. Então, veja, o Iêmen é um pedacinho da África e pertinho pertinho da Arábia. Não, é um pedacinho da África, não. Justamente faz limite com a Etiópia, é na Arábia. Desculpa, vou mostrar de novo. Então, o Iêmen é na Arábia. Aqui está a bota arábica, tá? Então, aqui está a África, Etiópia. Então, limite com a Etiópia, Iêmen do Norte e Iêmen do Sul. Então, são árabes. Pois bem, a população do Iêmen tem 100% de sangue judeu. Ou seja, são árabes. E agora? Como é que nós vamos explicar isso? Um paizinho que está no norte da Arábia são árabes. O árabe odeia o judeu odeia o árabe. Vocês estão vendo agora a questão do Oriente Médio. Mas, se você for lá no sul da Arábia, você vai encontrar um paizinho pequenininho, onde 100% dos habitantes têm sangue judeu. E são árabes. Bom, vamos continuar. Vejam vocês como eu gosto das curiosidades. Então, aqui o articulista diz que isso devia ser investigado. Foi. O autor do artigo parece ignorar que alguém muito famoso, hoje, não era, se preocupou com a origem do povo judeu. A origem do povo judeu. E seu livro é muito conhecido. Ele é professor da Universidade de Tel Aviv, era um fascinado pela arqueologia, paleontologia, mas terminou sendo professor de história. O nome dele é Shlomo Sand, como eu já disse, Salomão Sand. Né? Sand em inglês é areia, não tem nada a ver no próprio, não tem nada a ver. No seu polêmico livro, que é A Invenção do Povo Judeu, então ele afirma que não há um povo judeu. Olha só, não há um povo judeu, só no Iêmen. Ou seja, só no sul da Arábia, só um paizinho pequenininho, dividido entre o norte e do sul, que são árabes, sul da Arábia, tem 100% de sangue judeu. Então os patriarcas judeus se concentraram ali, saindo de Canaã, que é bastante longe, a Arábia está muito longe de Canaã, e então
o resto dos patriarcas terminou indo para a Arábia, e ali nós temos hoje, no que seria o povo árabe, né, um país chamado Iêmen, que tem 100% de sangue judeu, do judeu antigo, de Abraão, Isaac e Jacó. Bem, baseado nisso e com muita pesquisa, o judeu Ashkenaz Shalom Sanders faz o seu livro A Invenção do Povo Judeu. Foi, minha gente, foi uma catástrofe. O livro criou um problema sério. Mas olha só, até que o Estado de Israel é tolerante, porque não mexeu nele, ele continua na Universidade de Tel Aviv, continua sendo professor de História, e já fez outro livro. Não me lembro o título, mas já fez o segundo, que é a continuação desse. Nesse ele dá prova de nome. Tirei do site que tem um livro, que esse livro ficou 19 semanas na lista dos best-sellers, dos mais vendidos. Ou seja, até 2008. Então, ficou 19 semanas, portanto, por volta de 2007 a 2008, né? Um ano tem 12 meses, cada mês tem 4 semanas. Não sou bom em matemática, faço vocês a conta. Então, entre 2007 e 2008, quando ele escreveu o livro é um best-seller, ficou 19 semanas na lista dos mais vendidos. Causou uma polêmica enorme. O que ele faz? Questiona se os judeus do Estado judeu de Israel é de fato judeu. Ele mesmo é judeu Ashkenaz. E sugere que haja uma discussão para saber se os judeus que habitam hoje na Palestina têm direito ao Estado de Israel, ao Estado judeu de Israel. Olha, ele tem sangue na guerra, na guerra. Bom, o discurso dele é historiográfico e formula a tese de que os judeus sempre formaram comunidades religiosas judaicas importantes. Aqui nós temos o professor Dr. Frederico Dattler. E aqui nós vamos entender um pouquinho melhor a coisa. Vamos voltar para a câmera. O padre Dattler, ele é doutor em teologia, tem pós-doutorado, e ele diz aqui no início do livro dele que o povo judeu é uma bagunça, principalmente levando-se em conta o sacerdócio judaico. Por quê? No final ele diz assim: porque nos mapas do Antigo Testamento havia muitas pequenas vilas, muitas. E a maioria dessas vilas tinha sacerdotes, comunidades religiosas, e essas comunidades de judaica não tinham nada. Aqui nós temos então um mapa da antiga Canaã, uma bagunça. Ó, porque cada cidadezinha dessas, né, é Canaã, de um lado e de outro. Aqui está o Mar de Arabá, o Mar Morto. Ou seja, você pode deitar isso aqui, deitar com cebola. Se você deitar no Mar Morto, você não afunda a cebola. Tem muito sal. Então, de um lado e do outro, então nós temos aqui, só nessa região, olha quantas cidadezinhas pequenininhas. Parece um formigueiro. O professor Dattler diz: era uma bagunça. Não se sabe quem é judeu e quem não é judeu aí. A essa altura do Antigo Testamento já havia tanta mistura de povos, porque os naturais de Canaã, quando Abraão foi para lá, né, já tinha várias comunidades, como diz ele, religiosas. E essas comunidades religiosas, à medida que aceitavam Javé como sendo seu Deus, então eram consideradas judias. Por quê? Porque o Deus dos judeus é Javé. Só por isso. Não significava que tivessem sangue judeu.
Então, na época de Jesus Cristo, essas cidades já não existem mais. Aqui nós temos um mapa pequenininho, pegando mais Jerusalém, que é o centro de vida da Judéia, no tempo de Cristo. Então, aqui nós temos Samaria, que é considerada exatamente o povo que não presta pelos judeus, os estrangeiros, né? Vamos dizer assim, os judeus odiavam os samaritanos. Jesus quebra isso. E aqui nós temos Jerusalém. Do lado aqui nós temos Belém. Belém é onde Jesus nasceu. Pois bem, Belém originariamente não é a cidade de Israel. Betel. O nome era Betel. É onde Jacó, indo a caminho de Padam Aram, visitar o seu tio lá. Visitar não, fugindo de Esaú. Então ele para aqui para dormir. Aparece um homem que diz: eu sou Javé. Curioso, né? Se mostra para ele. Então não é Deus. Já temos aqui porque São João diz: ninguém jamais viu Deus. E aí esse homem parece: eu sou Javé. Abraão viu Javé quando estava cochilando no carvalho do Mamre. E Moisés viu Javé dentro da sarça ardente. Então, se ninguém jamais viu Deus, aqui esse mapa é da época de Cristo. Então aqui já está bem mais organizado, aqui tem poucos estados. Mas naquele anterior, nós temos uma bagunça infernal. Então ele está tratando aqui, Salomão sabe que naquela época, ou seja, quando havia somente o povo de Canaã, então havia uma grande bagunça. Então, não são mitos, tá? Salomão Santos é professor de história. Fez uma investigação onde ele questiona muita coisa, mas muito criteriosa. A primeira coisa é: os sumérios chegam na Mesopotâmia. Os sumérios não se conhece qual é a etnia dos sumérios. Qual é a raça dos sumérios? Nenhum historiador sabe dizer. Nenhum paleontólogo sabe dizer. Nenhum arqueólogo sabe dizer. Surge da Lemúria, eu sei dizer. Estudei profundamente. E o que acontece? Os sumérios pacíficos encontram habitantes pacíficos, mesclam-se com eles e fazem uma civilização fabulosa, como eu disse. Sumérios são quase assim, herdeiros dos lemurianos. Lemúria é assunto do super-homem. Então, os lemurianos são super-homens. Uma inteligência fantástica, tinham coisas que nós tratamos de só chegaremos ao que eles tinham no ano 3.326 ou 236. Ou seja, daqui a mais 1000 anos. Aí nós chegaremos ao que os lemurianos sabiam. Meu Deus, daqui a 1000 anos, nós, talvez, segundo Nostradamus, que nunca errou, saberemos o que é que os lemurianos sabiam. O que era Lemúria. Se passarmos por essa fase, né? Porque nós estamos numa fase muito conturbada. Então, os acádios são semitas. São semitas mesmo. São descendentes de Sem. E aí, eles, quando veem lá embaixo uma civilização próspera, com muita comida, muito gado, né, muitas riquezas, eles são rapinantes e eles decidem então roubar os sumérios. Praticamente eliminam do mapa os sumérios. Quase que eles acabam com os sumérios. Mas terminam deixando principalmente a nobreza e a classe sacerdotal. E aí, com o passar do tempo, os vencedores, que são os semitas, os acádios, terminam percebendo que os sumérios tinham uma capacidade intelectual fora do comum em construção, em irrigação, em criação de gado, seja bovino, caprino, equino. Então, eles aí se rendem. Máquinas que não conheciam,
né, calendário que eles não sabiam. Então eles se rendem. E vão fazer o quê? Os escravos sumérios vão se caldear, pois vai aparecer caldeu, vão se mesclar com os acados. Os acados vão permitir, não, vão implorar ao povo que eles escravizaram que se misturem com ele, que casem os homens sumérios com as mulheres acádicas e as mulheres sumérias que se casem com os homens acádicos. Fundindo os dois, nós temos o caldeamento. E aí sim, sumérios e acádios funda a civilização caldaica, os caldeus. Aí já não tem mais povo judeu. Ou seja, pelo menos ali, a maior civilização antiga, que é a Caldeia, já é a mescla de dois povos completamente diferentes. Sumérios, né, que Zacarias cita de outro planeta, isso eu acho uma tolice, mas é um direito dele, tem a tese dele, até fui rigoroso com ele. Mas aqui já acabou tudo. Aqui, pelo menos naquela região, não há mais judeu, porque os caldeus já são estudos sumérios e acádios. E os sumérios não têm sangue semita. Se não são semitas, os judeus vão ser descendentes dos semitas. Então, se os caldeus são a mistura dos sumérios e acádios, já aí acabou. Só não são, aí já acabou. Mas isso é só na Mesopotâmia. E ele fala do mundo inteiro. Hoje ele está falando do mundo inteiro. O livro dele é 2008. Então, nós estamos falando de hoje. E aqui, a questão dos sumérios e acádios, nós estamos falando do ano 3000 a.C. a 7000 a.C. Então, estamos muito distantes daquela época, tá certo? Mas, se voltarmos no tempo até 7000 a.C., já veremos que, pelo menos ali na Mesopotâmia, já não há mais judeus. Os caldeus não são judeus. São uma mistura de dois povos, sumérios e acádios. E a maior civilização antiga. Mas, vamos a mais fundo. Não gosto de água rasa. Não gosto de fazer nada com água pelos tornozelos. Para mim tem que vir até o pescoço. Não sei se vocês gostam. Acho que não. Muitos vídeos assim são rejeitados por vocês e temos poucas visualizações. Então, vamos ver agora na Bíblia. Existe uma lista patriarcal em Gênesis 5. Vou abrir a Bíblia e vou ver a lista dos patriarcas de Gênesis 5. Nós sabemos que o início da Bíblia, Gênesis 1, é a criação do mundo feita por Elohim e o seu filho, Reshit. Então, Gênesis 1, aqui nós temos Elohim e Reshit. Já disse mais de uma vez, a tradução não presta. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Horrível, né? Joguem isso no lixo. O meu amigo Mariano Saltich ficou revoltado e fez um vídeo fazendo uma resposta. É isso que eu disse. Mas olha, Bereshit bara Elohim. Então, Elohim é nome próprio. Reshit é nome próprio. É o mesmo que dizer assim. No princípio, Sinésio e Aminéris tiveram Marlanfe. Então, dizer Sinésio, que é o nome do meu pai, e Aminéris, que é o nome da minha mãe, e dizer Marlanfe, que sou eu, então, não pode ser traduzido, minha gente. Então, Reshit é um nome, é um antropônimo, é um nome de pessoa. E Elohim é um nome de pessoa. Então, dizer, no princípio, Deus criou o céu e a terra, no princípio, é Reshit. É Deus, Elohim. Elohim é um entre vários deuses. Então não podíamos dar o nome dele. Senão a gente, Deus tem a terra inteira está cheia de deuses. Então tem o Deus próprio do Antigo Testamento, Elohim, que é o Deus mais antigo que se conhece. É semita. Então essa tradução é um problema. Gênesis 5 está aqui. Então Gênesis 1 tem um débito enorme com os
caldeus, Babilônia. Gênesis 2, mais ainda. Já mostramos. Mas em Gênesis 5, nós vamos encontrar um grande problema. Vamos encontrar a lista dos patriarcas judeus. E nessa lista, abra a sua Bíblia, tenha paciência, tá? Não tem como não começar pela Bíblia. Abra a sua Bíblia e vejam no capítulo 5 do Gênesis a lista dos patriarcas judeus. Começa dizendo assim: quando Deus criou Adão, ele fez a semelhança de Deus. Masculino e feminino os criou e abençoou e o chamou Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 930 anos. Isso, minha gente, é a lorota. Nunca ninguém viveu 900 anos. Então o que acontece é o seguinte: era uma sociedade semi-secreta, que tinha gente de todas as partes do mundo. Então isso aqui, Gênesis 5, não é, evidentemente, a história do povo judeu, é a história da humanidade. Então o que é dado aqui, né? O judeu é terrível, viu? A gente tem que tomar cuidado com os judeus. Ele passa a perna na gente com muita facilidade, né? Então que hoje eles são muito ricos. Então Gênesis 5 é supostamente a lista dos patriarcas judeus. Uma farsa. Uma sociedade semi-secreta que tem descendentes, que é formada de pessoas do mundo inteiro. E quem diz isso? O nosso queridíssimo historiador Eduardo Surrey. Aqui, o seu livro, Os Agenciados, Eduardo Surrey afirma categoricamente isso, dizendo que, na página 191, ele diz que havia uma sociedade antiga, que ele chama, semi-secreta, que chama os patriarcas monoteístas do deserto. Aquela lista é imensa, com 72 nomes. Cada um vivendo 800 anos, 900 anos, não são de fato isso. Por exemplo, de 7 para o próximo, então 900 anos, de Adão para 7. 900 anos, não é que Adão viveu 900 anos, é que desde aquele homem que tem o pseudônimo de Adão, nós sabemos que Adão nunca existiu, é um nome, apenas é um mito, e 7 também não tem esse nome, é um pseudônimo. Então, o que acontece aqui? A lista só colocava gênios, pessoas que tinham feito fatos notáveis. Então, do primeiro até aparecer outro digno de constar na lista, passa os 900 anos. Eles tinham paciência, né? É a primeira sociedade do mundo, a primeira sociedade secreta do mundo. Então, aqui em Surrey, Organizados, nós temos isso. Isso é corroborado por Colin Ivedy. Então, é como o Padre disse, é uma bagunça. Então, a lista na Bíblia é como se fosse a lista dos patriarcas judeus. Mentira. E aí, Colin Ivedy. Então, aqui o nosso Frederico Dato já diz, é mentira. Aqui, no livro, no Atlas Geográfico de Colin Ivedy, o maior cartógrafo conhecido, ele diz que antes de chegarmos ao mapa que nós conhecemos, que seria isso aqui, onde já está claro a África, a Europa, e já tirar esse papel aqui e mostrar. Aqui nós já estamos, ó, já estamos com a Europa, aqui já estamos com a África, aqui já estamos com a China, então aqui já estamos com o mundo moderno. Antes de chegarmos a isso aqui. Pronto. E aí, minha gente, aqui nós não temos quase nada. Aqui nós temos o que chamamos caucasianos,
que tem a ver com a Rússia, Elam, que é a Pérsia, Sumérios, persas e acádios, exatamente o povo que quase que extinguiu o povo sumério. Então, sumérios e acádios vão se misturar, formando uma grande civilização chamada Babilônia. Mas vai ser longe daqui, vai ser por aqui. Tá? Então, e hoje, veja, os verdadeiros descendentes dos patriarcas estão aqui. A Balta Arábica, eles estão aqui no Iêmen. Tem 100% do sangue judeu. Antes de chegarmos aqui, ainda tem outro mapa. Nesse outro mapa, aqui nós temos a passagem do Paleolítico para o Mesolítico e o Neolítico. Então nós temos aqui culturas calcolíticas, caucasianas, aparece aqui. Cultura neolítica e cultura paleolítica. Então nós temos o subneolítico, que é paleolítico, o mesolítico, que é meso é meio, e o neolítico, que é o novo. Antes disso aqui, ele mostra, então, aqui é 4500 a.C., ele mostra aqui, no ano 500 a.C., o que nós temos, na verdade, são pequenas civilizações, pequenas vilas, pequenos povos. Esse é o Adão verdadeiro, tá? Então, o Adão verdadeiro é um conjunto de tribos, de pequenos clãs, que está espalhado pelo mundo inteiro, e são eles que vão criar a sociedade patriarcal monoteísta do deserto. Ou seja, como está espalhado, tá vendo? Do mundo inteiro. Então, aquela lista de 72 homens que viveram 900 anos, 800 anos, 700 anos, é exatamente povos, esses povos aqui, que se reúnem, eles viajam, se comunicam, e eles acreditam em um Deus único. Formam sociedade secreta porque era perigoso. Por quê? Porque o mundo nessa época é politeísta. Então, você ser monoteísta, você tinha um risco imenso de vida. Corria risco de vida. Então, eles falam de sociedade semi-secreta, que é do Ashurê, como sei vocês, né? Chama de sociedade patriarcal monoteísta do deserto. Não esqueçam isso, isso é muito importante, porque é a primeira sociedade secreta que se conhece. Então, aqui nós já temos o seguinte, aquelas 72 pessoas, não sei, deu 72, não sei por que eu falei, que estão na lista dos patriarcas judeus, é falsa. Na verdade, são aqueles pontinhos ali. E aqueles pontinhos ali é gente do mundo todo. Portanto, não é do povo judeu, da humanidade. Voltando para lá, vou mostrar mais uma vez. Decorem, viu? Memorizem, porque isso aqui é uma raridade. Então, na verdade, o que nós temos aqui é homens de todas as raças do mundo. Ó, tem um pontinho aqui, um aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então, são o mundo inteiro. Eles se unem, aqueles que acreditam que é um Deus só, e secretamente. Porque se eles dissessem que eram monoteístas, se eles só haviam Deus, então vão ser trucidados. Então, eles não dizem, eles se escondem. Mas, então, nós já começamos a ver que a Bíblia tem que ser bem entendida, tá, minha gente? Não adianta pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e sair pregando sem saber isso. Para entender a Bíblia, tem que sair da Bíblia. Nós estamos a 38 minutos. Vamos correr. Então, nessa lista, então, oficialmente, né, dos judeus, já sabemos que não são de fato judeus. Porque vai aparecer um patriarca em Gênesis 5, que se chama Eber. Vamos ver se é no Gênesis 5 mesmo. Então, no Gênesis 5 vai aparecer um patriarca que se chama Eber, Enoque, Lameque,
Não, Eber vai aparecer depois de Noé. Então, no Gênesis 5 não vai aparecer Eber. Aqui não, no Gênesis 5 não. Eber vai aparecer depois. Eber vai aparecer depois de Noé. Ou seja, a nova criação. O autor, então, decidiu fazer o seguinte. Depois de Noé, então, Noé tem 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e descendentes de Cuc. Isso é importante porque tem Nimrod, que é quem manda fazer a Torre de Babel. E aqui, né, nós temos no capítulo 10, versículo 21, Mizraim. Deixa eu voltar para a câmera. Vamos parar por aqui, viu, gente? Então veja, no capítulo 5 temos a lista dos patriarcas judeus. Capítulo 5. No capítulo 10, temos então uma reconstrução de tudo, porque passou o dilúvio. Agora só devia ter judeu, porque só sobrou Noé. Supostamente só Noé. E Noé só tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a partir dos semitas, então vai se fazer, o autor da Bíblia vai fazer a família humana. Agora sim. Agora ele já disse que não é somente os judeus. Ó. Deixou escapar aqui, deu uma escarradela. A família humana. E nessa família humana vai aparecer um nome importantíssimo. Vai aparecer, então, no capítulo 10, versículo 21, descendente de Sem. Os filhos de Sem são Eber. Eber dá 2 povos. Harbi, que é árabe, agora só entender porque o Iêmen tem, sendo árabe, tem descendentes 100% sem judeu. Porque Eber esteve por ali. Ou quem se chamou Eber. Porque isso aqui são todos pseudônimos. Mas o pior é o seguinte, é que mais adiante ele vai dizer que Salé, Jactan, interessa aqui só tem Eber, né? Mas eu quero mais. Eu quero mais porque ele vai dizer que depois de Eber, nós temos vários aqui, mas o importante é Mizraim. Gente, todo mundo sabe que Mizraim é o Egito. Então, se nessa lista dá 10, então Cuc gerou Nimrod e Mizraim, filhos de Cã. Cuc e Mizraim, aqui no 10. Filhos de Cã, Cuc e Mizraim. Pode ver na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo... perdi de vez. 6. 10, 6. Mizraim, Egito. Vamos parar por aqui. Então, aí a bagunça é completa. Porque vejam só. Cã, Sem e Jafé. Os semitas vão dizer que são puros. Vamos provar que não são. Mas ali é o filho de Cã, os camitas. E são eles, descendentes, os Mizraim. Cã vai morar no Egito. Se nós temos nos mapas, nós temos. Os camitas vão para o Egito. E lá vão ter os egípcios. Então, os egípcios são descendentes de Eber. E os árabes também são descendentes de Eber. Então, diretamente, os camitas geram os egípcios
portanto, descendentes de Cã, os egípcios, e descendentes de Eber, os Harbi, árabe, e os Abiru, hebreus. Aí entra Abraão, o hebreu, e entra os árabes, que são inimigos mortais uns dos outros. Minha gente, temos que falar sobre isso. Não tem como não falar. Tá bom? Então vamos parar por aqui. Já são 45 minutos. Mas vejam, não podemos perder de vista nossa intenção. Não existe um povo judeu. Essa é a verdade. Não existe. Quem sustenta que existe o Estado de Israel está fazendo uma grande coisa, está falando uma grande mentira. Então, eu sei que vai vencer com muita gente aqui. Muita gente vai mandar uma porção de coisa aqui, enquanto está dizendo, está na Bíblia. Mizraim, ainda hoje, o rito maçônico de Mizraim é egípcio. Tá? E Eber vai dar 2 ramos, 2 clãs. Os Harbi, árabe, pois o Iêmen tem 100% de sangue judeu, porque é descendente direto de Eber, e Abraão, que é Abiru, não tem 100%, porque Abraão já é caldeu, Ur dos caldeus. E os caldeus já são descendentes de uma mistura que são os sumérios e acádios. Então, a conclusão final é: não existe um povo judeu. Até agora já consegui provar isso. Temos que falar isso primeiro, para depois chegar ao que nós queremos. Não podemos compreender o que vamos falar a vocês disso aqui. Vamos falar bastante coisa. Mas a árvore judaica, não tem judaica nada. Nada. Entenderam agora por que o que eu disse? Entenderam porque é importante o que eu disse? Porque isso aqui passa por ser a árvore da vida judaica. E já mostramos a vocês que não tem nada de judaica. Porque para chegar a ela, que é recente, relativamente recente, nós já passamos aqui por vários povos que não tem nada a ver com os judeus. Pronto. São 47 minutos, são perto de 50. Não se esqueçam de dar o seu like, é importante. O dedinho assim, de se vocês gostaram. Embora não pareça chato, é importante. Para vocês saberem que aquela árvore da vida, como é que ela surgiu. Tivemos que suar a camisa. Para poder dizer como é que saímos da Suméria, chegamos a ela. Saímos da Suméria. É difícil dizer como saímos da árvore sumeriana para chegar à árvore dita judaica. Estamos dando agora. Pesquisamos bastante, viu? Pesquisamos muito. Futucamos bastante a história. Então, estamos dando como chegamos da árvore sumeriana à árvore dita judaica. Pronto, terminamos aqui, dá o seu like. Compre nosso livro A Jornada Arquetípica, que está na Hotmart, e o Tarô Divinatório. E vamos colocar lá exatamente a Kabbalah. O que estamos fazendo aqui, vamos colocar lá em detalhe. Então, até o próximo vídeo. Eu sei que esse vai ser um pouquinho chato, mas é para provar que a árvore dita, a árvore da vida judaica, de judaica, não tem nada. Até o próximo.